concluindo na conversa. Então, agradecer aí a presença de todos e já abrindo, então, César, em função aí da tua agenda, dizer que hoje é para nós assim uma grata satisfação ter essa parceria com o Sebrae, né? Essas conversas que se iniciaram, aí também para a gente poder chegar nesse momento aqui com o Júlio que é um especialista e trabalha com essa questão de cidades inteligentes, depois ele vai poder se apresentar melhor também, mas reforçando aqui essa parceria, através do César, aí, que a gente conseguiu esses contatos com o pessoal do Parque Tecnológico de São José dos Campos, e a partir daí foi de se desenhando, e nós chegamos aí hoje nesse bate-papo aqui com o Júlio, que eu acredito que vai ser muito proveitoso, e reforçar para que o pessoal pergunte mesmo. Mas, César, eu acredito que, então, nós abrimos aí a palavra para você, e na sequência também o nosso presidente, essa parceria muito forte também com o município, aí, o Alexandre, o Pedrão participaram das primeiras conversas antes. Também é importante a gente entender um pouquinho o pensamento de cada um, antes da gente iniciar o tema propriamente dito. Então, César, contigo. Beleza, Juarez. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Eu estou aqui na parceria, né, o Sebrae, junto com a Associação Empresarial e a Prefeitura de Francisco Beltrão, para nós debatermos sobre um tema que é muito importante, né? O plano diretor da cidade está entrando no momento de revisão, né? A maioria das cidades estão fazendo isso. E nós estamos conectando a pauta, né, do plano diretor com a pauta dos cidades inteligentes. Acho que nada mais justo do que, nesse momento, agora, nós fazemos um belo de um planejamento, organizar bem essas questões urbanas, né, a importância com a visão do futuro, a visão da tecnologia, e, se possível, fazer um planejamento desse tipo, dessa ordem, né, já colocando no plano questões como mobilidade urbana, sustentabilidade, saneamento, transporte, né, os modais de transporte, a questões ligadas a vias públicas, enfim, educação, não apenas aquilo, né, que efetivamente a gente ouve falar das cidades inteligentes, mas mais do que aquilo ali, muitas outras questões que estão no entorno desse tema. Então, o momento eu vejo que é extremamente oportuno, né, nós trabalharmos isso de uma maneira conjunta, tanto a Associação Empresarial quanto a Prefeitura, contem com o Sebrae, o que nós pudermos trabalhar nesse sentido, somando esforços aí para nós trazermos o tema, colocar na mesa, olhar para o futuro, ter as questões de conectividade, né, as questões voltadas à inovação e à tecnologia, atrelado a esse tema de planejamento urbano, eu acho que nós ganharemos aí com uma Francisco Beltrão, um futuro cada vez mais próximo da grande realidade das cidades que estão trazendo esse assunto, né, em voga. Então, mais uma vez, coloco aí o Sebrae à disposição no que ele puder, e estar junto com você, Juarez, quero cumprimentar o Tarcísio, nosso presidente da Associação Empresarial, toda a sua diretoria, o Alexandre aqui representando também a Prefeitura Municipal, não sei se tem mais alguém aqui, se o Pedrão está aqui, mas em nome do Alexandre, que eu estou vendo aqui na minha tela, cumprimentar todos os nossos representantes do poder público, e os demais aqui presentes conosco. Estamos em 44 pessoas aqui nesse encontro, é um público suficiente para nós começarmos a abrir um grande debate para a cidade. Quero agradecer aí ao Júlio Ribeiro, que é o nosso parceiro, que veio, né, à disposição para trazer e dirimir dúvidas sobre o assunto cidades inteligentes, de maneira prática, de maneira com alguém que é especialista, alguém que conhece sobre o assunto e que está fazendo um trabalho em várias cidades pelo Brasil e que pode, com certeza, contribuir e ajudar nós nesse momento de planejamento. Então, obrigado, Juarez, devolvo a palavra a você e uma boa reunião a todos. Obrigado, César. É importante dizer também, além dessa parceria muito forte com o Sebrae, nós também fomos provocados, na verdade, estamos aqui hoje em função de uma provocação que veio dos núcleos da Associação Empresarial, provocada pelo núcleo das imobiliárias, que juntou ali o núcleo dos arquitetos e urbanistas e também o núcleo dos engenheiros, e começaram essa discussão, sentindo a importância realmente de colaborar nesse sentido para a revisão desse plano diretor. E aí foi se juntando uma peça com a outra e pensando, por que não, então, nesse momento, a gente não abordar esse tema
e começar a pensar no desenvolvimento de uma forma mais ampla. E a partir daí, né, Tarcísio, que houve esse engajamento aí também da Associação Empresarial, junto com o CONDEF, que é o nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social aqui de Francisco Beltrão, para buscar essa pauta. Eu acredito que é importante você também dar uma palavrinha sobre isso, falando em nome aí da sociedade civil organizada. Muito bem, quero cumprimentar a todos, César, cumprimentar Júlio, enfim, todos os colegas que estão presentes. Quero cumprimentar especialmente aos nossos representantes dos núcleos que você citou agora há pouco, que fizeram a provocação inicial. Eu vi aí que nós temos alguns vereadores também presentes. Eu acho que é extremamente importante porque, obviamente, que nós vamos iniciar uma grande discussão e que nós podemos, né, contribuir com o enriquecimento, né? A gente tem que deixar muito claro que nós, né, ninguém aqui é dono da verdade ou quer reinventar a roda, muito pelo contrário. A gente quer fazer uma discussão tranquila, serena, e naquilo que for possível a gente possa contribuir aí para que a gente tenha um plano diretor, que a gente possa construir uma cidade mais próspera, que realmente traga a qualidade de vida, né, que é aquilo que nós mais desejamos. E claro que a gente está pensando num Francisco Beltrão de acima de 100 mil habitantes, e claro que é um momento muito importante, porque agora começa a se criar, se fazer grandes obras estruturantes, né? Enfim, tudo isso precisa ser pensado de forma muito adequada, né, para que a gente possa realmente fazer uma coisa bem bacana para Francisco Beltrão. Mas agradecer imensamente a todos e que a gente possa ter uma noite muito proveitosa aqui. Grande abraço. Vamos lá. Obrigado, Tarcísio. E nós temos aqui a alegria de termos o nosso prefeito presente também acompanhando as discussões. E, Kleber, nada mais justo nesse momento aí também você nos agraciar aí com algumas palavras e falar um pouquinho sobre isso, porque aqui estão reunidos lideranças e pessoas aí dos mais diversos setores que estão aqui querendo contribuir muito com esse momento e também criar aí algumas ideias de sugestões aí para frente para o desenvolvimento. Então, obrigado pela tua presença, por acompanhar esse momento também tão importante e passamos a palavra para ti. Tá bom, então boa noite, Juarez, obrigado. Obrigado, Tarcísio, todos aí que estão organizando esse encontro virtual. De fato, né, nós precisamos aprender muito a lidar com esse novo modelo de cidade que cada vez mais a sociedade, o cidadão vai nos cobrar, né, vai cobrar destes gestores, dos futuros gestores, uma administração principalmente mais moderna, mais rápida na informação, na transparência, na recepção de ideias. E o Tarcísio falava sobre a questão do plano diretor, o nosso plano, que é de 97, foi revisado em 2007 e, novamente, teria que ser 17, mas acabou atrasando um pouco. Mas, na verdade, o plano ele tem que ser revisado constantemente. E eu já tive oportunidade de falar em outros momentos a ideia. Eu acho que se nós estivermos fazendo as revisões, é importante o trabalho, o acompanhamento, os vereadores estarem atentos, os engenheiros, arquitetos, enfim, todo mundo, isso é muito importante. Porém, eu acho que nós estamos falhando, eu me incluo nisso, em nós não termos uma entidade, um organismo, um instituto permanente pensando e planejando. Hoje, a estrutura que a prefeitura dispõe, o nosso IPUB, né, o Instituto de Planejamento Urbano, ele trabalha muito mais apagando incêndio, né, e não seria esta a verdadeira missão do Instituto de Planejamento. As pessoas que estão lá, e o Dalcy sempre nos cobra isso, deveriam estar de forma muito tranquila pensando os grandes projetos, pensando o futuro para 20, 30, 50 anos, mas a gente sabe que na prática não é bem assim, a gente acaba, né, correndo atrás
ou porque surge uma verba conseguida através de representação política, o que é bom, mas aí se corre atrás de fazer projetos, ou porque algum projeto existente acaba contemplando uma situação nova, e aí a gente tem que também correr. Então, na verdade, nós estamos pecando. Já está esboçado, aí está lá comigo, nós estamos vendo. Nós vamos trazer novamente a discussão, a criação de um instituto independente. Sei que é difícil, principalmente para o gestor, né, admitir isso, mas nem sempre a gente acerta, muitas vezes a gente erra. E também aquela história, viu, que me perdoem quem pensa diferente, mas aquela história de ouvir todo mundo, na prática não é bem assim. A gente sabe que as coisas não andam. Começa a ouvir todo mundo, a receita ideal para não sair um projeto, não sair uma obra, é querer contemplar todas as ideias, todas as opiniões, e nós não temos muito esse perfil. Só que troca, né? Daqui a pouco eu não estou mais aí, o nosso vice não está mais aí, vem outro prefeito, vem outro vice, vem outros secretários, troca o quadro técnico. Nós precisamos fortalecer as entidades. Então, nós vamos propor a criação de um instituto, eu acho que é algo que, como eu disse, nós devemos isso para a cidade, um instituto de planejamento urbano permanente, desvinculado, não que ele não vá ouvir o gestor, mas que tenha uma certa autonomia para que a gente possa ter uma continuidade dos grandes projetos, uma continuidade do nosso planejamento. Acho que isso é vital. Mais do que nós estarmos sempre revisando, é nós termos uma linha de atuação que os gestores passem e possam se somar a esse planejamento, possam usar a força política para atrair recursos mais voltados para um foco, né, determinado de desenvolvimento do município. É apenas uma ideia, o que eu penso, né? Como eu já disse, acho que a gente peca, né, no dia a dia, na rotina, e eu tenho esse compromisso de, até o final da gestão, do meu mandato, deixar isso organizado, porque tenho certeza que o futuro vai nos cobrar se nós não trabalhar nesse sentido. Tá? Muito obrigado, fico à disposição de vocês aí. Um grande abraço. Maravilha, obrigado, Kleber. Muito bacana essa tua colocação aí. Com certeza isso faz com que o município tenha uma visão de desenvolvimento muito maior, com certeza. Mas então agora vamos passar a palavra aí para o Júlio, que é o nosso convidado da noite. Então, nós tivemos esse contato com o Júlio por meio aí do Parque Tecnológico de São José dos Campos, né, Júlio? Então, você faça a sua apresentação aí e vamos lá. Então, o Júlio, a princípio, ele vai falar em torno de 30 a 40 minutos, e aí, na sequência, ele vai abrir para discussões, enfim, o pessoal vai poder perguntar, questionar, tirar dúvidas, à vontade. Júlio. Olá, pessoal. Boa noite a todos, tá? Obrigado pelo convite. Agradeço aqui em nome, eu acho, aí vou agradecer primeiro em nome do prefeito aqui. Gostei muito da sua fala, viu, prefeito? A gente tem rodado muitos municípios no Brasil e poucos têm tido essa visão de desvincular um planejamento de longo prazo de algo do mandato ou dos mandatos. Esse é um pensamento, eu vou falar sobre isso, tá? Muito alinhado com o que tem dado mais certo, tá? É quando a gente pensa de maneira sustentável e longeva. Agradeço aí também o convite da Associação Empresarial, a gente fez um bate-papo muito agradável, ao pessoal do Sebrae Paraná e ao Parque Tecnológico de São José dos Campos aqui. Primeira coisa que eu vou já falar aqui, vou compartilhar direto a minha tela, é que como eu falo que eu vou falar 40 minutos, eu vou tentar deixar isso leve, tá? Agradável. E quem quiser, fala assim, Júlio, eu tenho que te interromper agora. Por favor, eu preciso falar agora algo, senão eu vou perder. Fique à vontade, tá? Eu gosto dessa dinâmica, mas eu depois tenho disponibilidade para a gente continuar conversando. Deixa eu já colocar a minha tela aqui. Vocês já veem minha apresentação? Sim, já estamos vendo. Primeiro que quando eu fui montar essa apresentação, fui procurar uma foto bonita da cidade. Que torre maravilhosa, hein? Que cartão postal que vocês têm. Eu gostei da visão. Essa é a torre da catedral, é isso? Isso. Uhum. Tá? E aí me chamou a atenção para uma série de coisas que a gente vai discutir sobre uma cidade, não só para Francisco Beltrão, mas eu acho que aqui tem um pensamento que é normal
Não sei se vocês sabem, o Brasil é um país com 5.570 municípios. 5.570. Mais de 85% do Brasil é composto de municípios de porte médio e pequeno. Municípios que estão ali abaixo de 200 mil habitantes. Se a gente pegar só os municípios que estão ali na grandeza de 50 mil habitantes, a gente já tem um gigantesco, é quase 50% dos municípios brasileiros. Então, eu fico muito feliz de estar tendo essa discussão com o município do porte de Francisco Beltrão, com o contexto em que vocês falam. Aqui a gente tem a oportunidade de discutir um case nacional, de implementar um case nacional. O Brasil, na sua essência, ele é composto de municípios similares a Francisco Beltrão. Os grandes municípios, as capitais, os municípios acima de 500 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, são a exceção, tá? Enquanto número de municípios. E para falar sobre isso, eu vou aqui tentar fazer essa discussão de que as cidades já são inteligentes. As cidades, elas têm que se tornar um pouquinho mais inteligentes, respeitando o que elas já conseguiram atingir e para além do exercício burocrático de morar nas cidades, né? Eu tenho que conseguir viver nas cidades. É sobre isso que eu vou falar, de onde eu falo, tá? Vou me apresentar rapidamente, depois eu deixo esses detalhes para o final, mas eu sou um estudioso do viver em cidades há uns 25 anos. Sou geógrafo com um mestrado em planejamento urbano e regional, estudando dados demográficos, tive a oportunidade de trabalhar em diversos planos diretores, trabalhar com o uso a humanização do processo da tecnologia. Então, docente também, hoje professor da Fundação Getúlio Vargas, professor da PUC, professor de outras instituições, uma delas a FACENS, uma faculdade aqui de São Paulo, que dá um MBA em cidades inteligentes. Então, toda essa experiência acadêmica, experiência de mercado, é o que eu trago aqui para vocês entenderem e a gente provocar reflexões. Se no final do dia tiver mudado um pouquinho a maneira de pensar, ampliado um pouquinho a maneira de pensar, eu já estou satisfeito, tá? Para a gente iniciar a conversa. Primeira questão, então, é para onde a gente quer ir? Para onde a gente quer ir? Eu não posso fazer essa pergunta para nenhum município se eu não souber de onde vem, qual é o histórico, quais são os marcos, quem são os fundadores, como que se deu a composição, onde estamos. Quando eu paro para olhar os indicadores socioambientais, econômicos, políticos, das mais diversas naturezas, onde estou em relação aos meus vizinhos imediatos, em relação aos meus pares de mesmo tamanho do que eu, e para onde vamos? Eu gosto de fazer essa discussão que, se nós não fizermos nada, em algum momento chegaremos em algum lugar. Mas é para onde a gente queria ir? Essa é a primeira pergunta para nortear qualquer estudo de cidades inteligentes, tá? Para onde nós queremos ir? E aqui eu gosto de deixar essas apresentações um pouco mais leve, entendendo que eu posso ter um grupo de pessoas aqui das mais diversas formações. Eu queria fazer essa pergunta, né? Quem, na infância, já sonhou em ser várias coisas quando crescer? Vocês lembram disso? Eu tenho um filho de 7 anos de idade. Ele fala para mim que quer ser um monte de coisa. Outro dia ele comentou que ele já sabe que ele não precisa ser uma coisa só. Eu fico muito feliz com isso, né? Eu já falei isso. Imagina, antigamente as pessoas queriam ter as profissões, queriam ser alguma coisa quando chegassem na vida adulta. Se alguém tem filho pequeno aí, adolescente, sabe que hoje o que hoje eles que mais querem ser é uma dessas coisas aqui embaixo, né? Você quer um gamer, né? Meu filho fala que quer ser um gamer também. Ele fala que tem lá umas 5 coisas que ele quer ser. Ele fala que quer ser um fazendeiro solar. Aí eu perguntei para ele, o que é ser um fazendeiro solar, meu filho? Plantar no sol? Ele, não, pai. Eu estava vendo um vídeo que já existe fazendas solares. E eu quero, então, ser um fazendeiro solar. Olha a cabeça de uma criança de 7 anos de idade. E aqui é não só uma brincadeira, mas para quem não sabe quem são esses 2 caras aqui, por favor, depois se atualize, que isso tem a ver com a próxima geração. Esse aqui é um dos maiores youtubers do Brasil, concordando ou discordando da opinião política dele. Ele é um grande influenciador das próximas gerações. E esse outro cara aqui, né, o Kabi, que é um dos maiores tiktokers
youtubers do mundo. E ele faz uma desconstrução da complexidade para as coisas simples. Então, toda uma próxima geração tem sido impactada sobre o que eles querem ser. O que eles querem ser. Eu gosto de parar essa discussão aqui agora e discutir o que a cidade quer ser. O que o município de Francisco Beltrão quer ser. E esse é um ciclo contínuo de revisão. Eu tenho as campanhas eleitorais vão para os momentos de eleição, as eleições materializam em planos de governo, esses planos de governo têm que ser executados, essa execução tem que gerar uma melhoria contínua para próximos ciclos democráticos. Esse processo todo ele pode ser feito baseado em dados, baseados em informações concretas. E é a partir daqui que eu traço estratégias. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês de um município de 5.000 habitantes, chamado Monteiro Lobato. E esse município recebeu... A gente implementou esse projeto lá, tá? A gente foi os idealizadores e coordenadores dessa etapa final do projeto, chamada Monteiro Lobato, Cidade Inteligente, Humana e Encantada. 2030, isso aí é uma premiação, essa é a prefeita, Daniela, em Punta del Este, no Uruguai, onde tinha mais de 10.000 projetos de cidades inteligentes concorrendo, e um município pequenininho ganhou de muita cidade grande, muita cidade famosa, muita cidade com recurso. E o projeto de cidade inteligente não precisa ter esse aspecto. O que foi feito lá? Primeiro, vou para o mais importante, a definição do que eles queriam ser. E eles disseram, queremos ser a capital brasileira do turismo de literatura infantil. É óbvio que uma cidade que, com o nome de Monteiro Lobato, vinculado ao escritor Monteiro Lobato, que até então, ou de maneira ainda muito incipiente, consegue pôr um trilho de desenvolvimento e pensamento a longo prazo, né? Não se tem tão estruturado assim, ou não se tinha tão estruturado assim, essa questão da vocação do município. Isso aqui são registros do Festival Literário, fantástico, aqui Lenine, teve lá o Zé Cabaleiro, já foi Arnaldo Antunes, um monte de gente que estava discutindo literatura infantil. Lá eles têm o Teatro de Emílias, e aí as crianças querem ser as várias Emílias. E aí, enfim, é um universo que se cria. E eles vão tornando isso algo permanente no calendário da cidade. O que eu acho legal disso, e aí eu queria fazer esse impacto, que eu levei meu filho para assistir, a gente estava na plateia aqui em um desses eventos, a gente coordenando um projeto. O que aconteceu no ano seguinte, a escolinha do meu filho fez um teatro, fez lá um projeto, e aí ele sugere, esse é meu filho, tá? Ele sugere que a escola poderia contar a história de Monteiro Lobato. E quem que ele fala que ele quer ser? O Monteiro Lobato. Para nossa surpresa, que ele não contou para a gente, foi surpresa. Então, olha o impacto, né? Eu não moro na cidade, né? Hoje eu moro em outra cidade, eu estou em São José dos Campos. Mas o fato dele ter experimentado algo lá fez com que a imaginação dele despertasse. Surgiu também o desejo de se tornar escritor. Ele falou que seria gamer, escritor, empresário e fazendeiro solar. Essa dinâmica, eu pergunto, o que as crianças de Francisco Beltrão querem ser? O que elas querem ser? Quais são os exemplos que elas têm? Do que elas se orgulham que estão acontecendo? Como que a gente vai traçar esse objetivo? Saindo dessa parte lúdica, então, que é essa primeira parte que eu trouxe, tem método para fazer isso. Essa é a estruturação dos projetos, que a gente norteou lá 3 grandes eixos. Primeiro, modelos da gestão pública. Como que eu vou gerar o engajamento do cidadão e um plano diretor municipal alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável? Qual é a estrutura tecnológica que precisa suportar isso? Como que eu vou gerar aquela parte percebida pelo cidadão? Então, o projeto de Cidade Encantada, que tem um dos seus vetores ao Festival de Literatura Infantil, é um conjunto muito bem orquestrado de outras políticas públicas, materializada no plano diretor, com um painel de indicadores múltiplos, para eu deixar de ter a visão segmentada, eu diria quase que apartada de cada secretaria para objetivos comuns.
eu faço eficiência operacional, eu vejo o orçamento, eu discuto uma visão de uma cidade que ela é orientada para um objetivo, sabendo que tem várias dimensões. Alguns dos resultados que a gente trouxe aqui para eles, de onde eles estão, tá? Você quer para onde eles querem ir? Onde eles estão, todos os indicadores que são monitorados, os indicadores com o contexto da vizinhança imediata, os municípios de mesmo porte, o caso do Brasil. Então, aqui eu começo a discutir que projetos de cidades inteligentes não são coisas para desmistificar já cidades com grande orçamento do ponto de vista de grandes patrocinadores com populações enormes. Basta eu adequar o tamanho do meu sonho à realidade em que eu me encontro agora. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Como entender e ativar todo esse potencial? Primeiro, eu acho que talvez eu seja o primeiro que vai falar isso para vocês, tá? Fico feliz se eu for o primeiro. Quão longe eu estou de deixar o meu município mais inteligente, mais humano? Eu posso pensar até 2024, eu tenho um ciclo eleitoral. Eu posso pensar até 2030, que é os Objetivos de Desenvolvimento da ONU, né? Os ODS para 2030. Eu posso pensar até 2050, que eu já começo a ter uma discussão no Congresso sobre um planejamento estratégico, um plano de metas para os municípios. Eu posso pensar até o ano 3000. Eu gosto desse negócio de pensar até 3000. Durante muito tempo, a gente colocava o número 2000 como um número cabalístico, né? O ano de 2000. Eu queria discutir o ano de 3000. Tá aí, ó. O ano de 3000 daqui a 79 anos. Tá aí. A próxima geração. Expectativa de vida aumenta. O que vai ser de Francisco Beltrão em 3000? Essa reflexão faz com que a gente, então, alinhe os nossos sonhos e tente entender se ele está acontecendo no curto prazo, como medir o progresso das ações em direção a isso. Por mais que eu possa ir mudando a minha expectativa, a minha perspectiva com o passar do tempo, mas eu tenho que saber para que lado que eu estou indo. E aí eu gosto de primeiro desmistificar um pouco dessas discussões, né? Como ativar projetos de cidades mais inteligentes e inovadoras? Primeiro, mapeie os problemas e os potenciais que já existem. Trace um repertório de ideias. Eu preciso entender todos os projetos possíveis que existam. Não faz sentido começar com projetos milaborantes, gigantescos, que dificilmente são executados, porque, conforme já foi dito aqui, eu tenho muitas sucessões de linhas de pensamento. Faz um projeto piloto que teste essas vocações, testou, validou, amplia um pouco mais, até ele ser desejado pelo munícipe, e ninguém mais vai conseguir mudar nenhuma canetada ou nenhuma discussão muito momentânea, algo que gerou benefício a todos. Essa discussão que eu estou trazendo até aqui pode e deve estar materializada em um instrumento legal que as cidades já possuem, que é o plano diretor. O Estatuto das Cidades, que é um grande norteador do plano diretor, já está fazendo 20 anos, ele diz uma coisa que eu gostei muito da fala do prefeito aqui antes, né? O Kleber comentou isso, que muita gente acha que o plano diretor deve ser visto e revisto de 10 em 10 anos, o que é um erro, porque, na verdade, o plano diretor tem que ser revisto em, no máximo, o que significa que eu não posso passar 10 anos sem rever o plano diretor, estou já infringindo a lei. Mas, então, quando que eu devo fazer a atualização do plano diretor? Quando fizer sentido, quando for necessário, quando houver um elemento de mudança estrutural do ambiente urbano, aconteceu uma grande catástrofe, aconteceu uma nova infraestrutura, uma BR, uma planta industrial, uma dinâmica econômica uma matriz econômica que entrou em declínio, impactou fortemente, uma especulação imobiliária, eu não sei a priori, mas sempre que esses elementos acontecerem, eu tenho que entender se a minha cidade ideal, aquela que eu estou planejando a longo prazo, está em consonância com a minha cidade real. Qual que é o problema dos planos diretores? Eu falo aqui baseado em experiência de mais de 25 anos,
a gente monitorando planos diretores, um estudo do IPOLIS, que analisou mais de 200 planos diretores, onde a maioria dos planos diretores são fracos, são falhos, são diagnósticos descritivos, e aqui, ainda em caráter didático, tá? Eu gosto de falar algumas frases aqui didáticas só para gerar um impacto, tá bom? A maioria dos planos diretores que a gente estudou, que a gente analisou, parece trabalho de aluno da 7ª série. Olá, tudo bem? A minha parte é essa, daqui vou passar para o meu colega. Aí vem o outro, aqui é o meu trabalho, a minha parte ficou essa, agora é a parte do fulano. E cada um que faz um subplano, plano de mobilidade, plano de arborização, plano de tal zoneamento, plano de não sei do que, não conversa com a outra área. E é um monte de caixinha isolada. Esses materiais não estão plenamente disponíveis, acessíveis, e eles vão subsidiar coisas poderosíssimas. O que eu acho que eu sugiro, e a gente vem discutindo isso aí de maneira mais ampliada? Primeiro, discutir planos diretores mais inovadores. Há uma série de referências mais modernas que podem ser incorporadas ao Estatuto da Cidade, como a linha ISO, da ISO 37000, os planos da ONU, tanto do Habitat 3, a Confederação Nacional dos Municípios, o Plano de Meta, que eu já falei que tem objetivos traçados para 2050, o Programa Cidades Sustentáveis, né? Eu sigo a legislação do plano do Estatuto das Cidades e eu tenho que fazer um diagnóstico completo, integrado e acessível. Acessível mesmo. Quando eu digo acessível, não é acessível às fotos das reuniões que foram feitas nas comunidades na quarta-feira à noite, dia de jogo do Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, onde tinha ali 8 pessoas e tirou foto que elas estavam discutindo o futuro daquela região da cidade. Quando eu digo acessível, é o material bruto que foi usado, as pesquisas que foram feitas, a comunidade acadêmica, o terceiro setor, as empresas, a associação empresarial, o munícipe, a gestão, o executivo, o legislativo, todo mundo ter acesso a todas as informações e aí a integração entre os diferentes tipos de planos que devem responder ou estar orientados a essa questão do que nós queremos ser, o que essa cidade quer se tornar. E aqui eu faço essa discussão, gente, se é difícil a gente, em determinada idade, saber o que a gente quer ser, com várias possibilidades, imagina fazer isso de maneira coletiva. Dá muito trabalho. Por isso que tem que ter método. Por isso que, uma vez feito, e eu encontrar essa veia vocacional, o DNA do meu município, ele consegue ser permanente. Tá? Onde que isso pode ser discutido? Imagina, eu vou passar aqui rapidamente, tá? A ideia aqui é mostrar para vocês assim. Imaginem que eu tenha a minha cidade, e aí vou dar o exemplo de Francisco Beltrão, e eu quero ter esse tipo de visão. Eu quero manipular o dado, eu quero entender o que vai acontecer se eu abrir um bairro novo, se eu verticalizar uma área, se eu criar uma área industrial, isso ser monitorado em tempo real. Esse monitoramento em tempo real já é possível e deve ser feito. É isso que a gente chama de plano diretor em tempo real integrado. Imagina se eu trouxer a minha cidade, cada projeto de lei que está sendo, cada construção que está sendo solicitada na prefeitura, cada aluno que é matriculado na rede escolar, um pedido médico que é feito no hospital, eu integro esses dados e monitoro se a minha cidade ideal está se distanciando da minha cidade real. Tá? Esse exemplo tecnológico que eu estou mostrando aqui é possível fazer, já está disponível. Tá? O objetivo é, por detrás daquela parte lúdica que eu comentei, o que queremos ser, o que sonhamos, o que as crianças vão ser, esses alinhamentos, essas discussões, elas passam por métodos. Esses métodos normalmente acabam ativando tecnologias já disponíveis no município. Então, eu posso criar fluxos de informação, aproveitar os dados como eles hoje já estão disponíveis. Provavelmente, modernizar etapas de dados para tomada de decisão, para atingir aquele efeito que foi comentado de novo, né? No início aqui das falas que fizeram a abertura do evento. Gestor que toma decisão
apagando incêndio não toma decisões estratégicas, é gestor bombeiro. Como que eu vou tomar decisões estratégicas? Eu tenho que trabalhar na previsão de cenários. Eu tenho que conseguir estar um passo à frente do problema e no início da fumaça, no início de os indicadores que irão me levar àquele problema, tomar uma decisão prévia. É com este sentido que eu devo adotar o máximo de tecnologias e metodologias. Elas não são um fim. Falar de Big Data, Real Time, Open Data, o sistema de informação geográfica, Analytics, os BIs, IoT, inteligência artificial, tudo isso aqui, entendam o que eu vou dizer, é commodity. A cada ano, as tecnologias desses itens aqui dobram de potencial e ficam metade mais barato. A curva de expansão, a curva de crescimento exponencial de tecnologia e acessibilidade. Fica cada vez mais barato consumir essas tecnologias. Elas são cada vez melhores. O foco não é tecnológico. O foco é eu tenho que conseguir entender as pessoas, o porquê, o para quê, o que eu estou ativando com isso. Eu preciso, então, fazer um diagnóstico de onde eu estou. Por isso que a gente sempre sugere que, dentre aqueles planos, para o plano diretor, eu entenda como que está o conceito de PDTCI, Plano Diretor de Tecnologia para Cidades Inteligentes. A minha Secretaria de Saúde está modernizada? E a educação, e obras, e finanças. Recentemente, a gente fez uma discussão aí com um desses grandes players de cartão de crédito, tá? E aí ele estava discutindo a dificuldade que eles têm da legislação brasileira para que o cidadão munícipe, ele na pandemia não tinha que ir no município para uma série de coisas, virtualizou-se uma série de coisas. Na hora de pagar uma taxa, um X informação lá, ele tem que gerar o boleto. Ele tem que gerar a guia. E ele não pode pagar com cartão de crédito. Como a gente já pode fazer com o Uber, com o Netflix, com o Airbnb, com o iFood, com um monte de outras coisas. Então, essa é uma provocação de como está, e aqui a gente mapeou, são mais de 60 áreas, normalmente, dos municípios, que a gente tem que entender, primeiro, onde está, e como que a gente vai evoluir os níveis de comunicar, tratar e consumir informações. Qual é o nível de maturidade, inclusive, isso que ainda está, eu vou colocar aqui de maneira desejável, há uma discussão no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Planejamento Regional de obrigatoriedade. Os municípios terão um grau de maturidade para projetos e investimentos no que diz respeito às cidades inteligentes. Então, aqui a gente participa dessa discussão e é importante a gente entender que hoje ainda é recomendado, né? No futuro próximo, os municípios terão que dar muito mais transparência. Eu não sei se tem alguém aqui da área da saúde, tá? Eu vou tomar a liberdade de citar um exemplo. Eu vou falar um pouco mais sobre ele pela frente, só para não perder a conexão. O Previne Brasil é um projeto, é uma linha de rever o repasse de verba para os municípios para a saúde. Antes era pelo quantitativo populacional. Hoje, o órgão federal quer saber quais serviços prestam, grau de complexidade e qualidade desse serviço, quem de fato é atendido pelos programas de saúde municipal. E mudou completamente a regra de repasse. Então, essa lógica vai acontecer para vários outros setores da sociedade. Então, os municípios que não estão preparados e não lidam, não têm a cultura de lidar com os dados para tomada de decisões estratégicas, vão sentir um baque. E, óbvio, eles não estão monitorando nenhum progresso e não sabem para onde querem ir. Então, a síntese, eu acho, dessa fala existem marcos metodológicos para que a gente organize. Estabelecer um mecanismo de registro. Como que a gente monitora as informações dos municípios? Criar um cenário de engajamento. Como que as pessoas, posso falar aqui de maneira muito aberta com vocês, tá? As pessoas o cidadão e o funcionário público, que a gente conhece de projetos em que a gente esteve envolvido. Que o projeto era lindo, maravilhoso, tinha tudo para dar certo, mas não houve o envolvimento e o engajamento do funcionário público de carreira. E ele fala, para que eu vou fazer isso? Sempre fiz assim, minha vida toda eu fiz assim, agora aí, para que eu vou fazer isso? O que é fazer isso?
tirar o processo do carbono, tirar o processo do analógico, da pasta que fica salva dentro do almoxarifado e dar registro digital e monitoramento em que etapa ele está. É óbvio que isso acaba, num primeiro momento, gerando um incômodo para quem quer lidar com a lentidão. A pessoa fala, eles vão me cobrar, o visão de curto prazo, né? Nossa, meu coordenador, meu chefe vai me cobrar muito mais para você, eu não vou fazer isso, não preciso fazer isso. E ele perde a noção, a médio e longo prazo, dos benefícios de implementar a automatização de determinados processos. Então, eu tenho que criar esse cenário de engajamento 360. E as perspectivas de aplicações no futuro. Como eu vou simular cenários futuros para gerar um processo de governança estratégica de tomada de decisão? Então, são estas macro, como eu disse, né? O foco não é na tecnologia, o foco são nas pessoas. As pessoas precisam estar claro e entender o método. A meta deve ser alcançada através de um método. E este método, aí sim eu ativo as melhores tecnologias disponíveis naquele momento para mim, acessíveis para mim naquele momento. Tá? É com essa perspectiva que eu tenho que gerar um monitoramento da cidade real, a simulação de cenários futuros e um ambiente de aprendizado e inovação contínua. Um lifelong learning, aprender a vida toda, também para toda a cadeia de soluções que envolve o tema cidades inteligentes. Tá? É nessa perspectiva, é com essa abordagem que eu queria trazer uma discussão de que como passar e deixar, né, claro, uma medição de que cidades inteligentes, elas devem entender qualidade de vida. Essa qualidade de vida, ela tem que estar, sim, atendendo às questões orçamentárias, eu posso, sim, estar pensando questões tecnológicas, curto, médio e longo prazo, como que eu alinho, né, ODS a conceitos, por exemplo, a Base Nacional Curricular, como que eu implemento esse pensamento de inovação para as próximas gerações, como que eu faço com que o munícipe de todas as idades estejam discutindo o futuro da cidade, cada um vai consumir o futuro da cidade de uma maneira. Tá? E a partir daí, essa discussão. Eu tenho o hábito, né, e aí eu vou chamar o ofício, de conversar com muitos prefeitos, há momentos que eles me confidenciam algumas coisas. Uma das coisas que os prefeitos e os secretários executivos, vice-prefeitos me confidenciam é difícil tomar algumas decisões, é difícil, né? Enquanto fora do poder, vendo de fora, né? Por que não faz A, B, C? Na hora que você está ali na cadeira para tomar a decisão, como eu vou ter certeza que eu estou tomando a decisão socialmente justa, ambientalmente correta, economicamente viável? E aí eu tenho pressões dos mais diversos lados. Eu posso fazer isso, né? Há adequação legal para isso? Há um prefeito, né, coloca para mim que no setor privado você pode fazer tudo que não é proibido. Isso chama inovação. Ética, né? Você pode fazer tudo, desde que não seja proibido. O poder público só pode fazer o que é permitido. Se você vai fazer algum processo fora do que é permitido, né, há uma lupa, um olhar, e isso gera uma série de insegurança jurídica para inovar. Então, como fazer? Restrições financeiras ou tecnológicas. Eu tenho que entender a sobreposição de áreas de atuação. Tal tema, vamos pensar aqui mais amplo, né? Temas ambientais, temas de segurança pública, temas de, enfim, saúde, não são temas restritos à escala municipal. Um tema ambiental, vou envolver bacia hidrográfica, eu vou envolver microclima, eu vou envolver migração de animais, é uma discussão normalmente feita a nível regional. Como é que eu vou entender segurança pública, entendendo que as pessoas e os recursos migram? Como é que eu vou entender uma série de outros temas? Então, eu tenho esse nível de complexidade, falta de entendimento de aprovação ou desaprovação pelo cidadão, né? É aquela questão, essa medida é tão importante, mas ela é impopular. Como que uma medida tão importante se torna impopular? Porque eu não tenho a compreensão da população do benefício daquela ação no curto prazo. Então, eu tenho que
continuamente trabalhar essa visão de longo prazo para que a sociedade compreenda determinadas decisões e não tratá-las como medidas impopulares, né? E a natural divergência de visões políticas e ideológicas, né? E aí tem ali discussões, eu não conheço em detalhes, tá? O contexto de Francisco Beltrão, estou falando pela minha experiência ampla em outros casos, a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, primeiro mandato, segundo mandato, como que está esse processo para você dar uma sequência de projetos de longo prazo. É por isso que normalmente os projetos param. E aí, só para compartilhar com quem não está acostumado a tomar essas decisões, fica aqui a minha provocação de reflexão, tá? Olha só se é possível prever o impacto dessas ações. Eu vou passar rapidamente esses aspectos, né? Isso aqui é casos reais, tá? Discutido com algumas prefeituras que a gente conversou. Se eu dobrar o investimento na educação, que bom, que legal. Qual é o impacto na segurança pública? E aí uma discussão de que, levando em consideração que o remanejamento de recursos para além dos obrigatórios, tá? De cada uma das pastas, acarretará na queda de investimento em outras áreas prioritárias. Então, ok? É uma discussão. Aumenta recursos e investimentos em educação, eu tenho a médio e longo prazo, uma maior segurança pública, a população está mais educada, estando mais escolarizada, consegue mais emprego, tipos de crime eu consigo combater. Mas o recurso é finito, né? O recurso é finito, o tempo é finito. Normalmente, as gestões têm que fazer escolhas. Não é assim, né? Só querer fazer. E aí, fazer essas escolhas vai acarretar abrir mão de algo. Qual é o impacto? Segunda discussão, aumentar as restrições de construção em determinadas áreas afetaria qual impacto na arrecadação, né? E aí eu tenho um impacto na preservação dos mananciais, da flora, da fauna, o viés ambiental, o viés de preservação, atendendo toda a legislação, e aí eu vou criar uma determinada restrição que é uma das principais fontes de arrecadação, da base industrial, da base da construção civil, enfim. Eu tenho classicamente esses dilemas na administração. Por isso que não é simples tomar essas decisões. Ou, se eu visar reduzir o congestionamento no meu hipercentro, começa a ter uma grande concentração de serviços, seria adequado investir na expansão do plano de um vetor de crescimento da cidade. Essa expansão geraria qual impacto na capacidade de prestar os serviços públicos fora das áreas já atendidas? Quanto mais dispersos estão os meus núcleos urbanos, eu crio aqui o desejo de criar os núcleos descentralizados, da cidade de 15 minutos, onde eu tenho alguns facilities ali, versus um conjunto de um passivo de infraestrutura que já está instalado em determinados locais. Então, quem consegue hoje, de maneira, eu vou chamar assim, sem paixões, entender as consequências de cada uma dessas decisões? Prefeitos me narraram essas dúvidas e perguntaram se, após a discussão desses métodos de plano diretor, eles estariam mais lúcidos para tomar essas decisões. Tá? Estou compartilhando com vocês aqui elementos e exemplos, a gente pode discutir outros no final. Tá? Imagina, então, se o gestor pudesse ser esse personagem aqui. Esse aqui é o personagem Homem de Ferro, né? Do filme da Marvel lá, e ele está olhando a simulação do problema com todos os dados disponíveis. O que aconteceria se esse elemento preditivo do que vai acontecer? Já há níveis de tecnologias para que a gente deixe de tomar decisões às cegas. Exemplo. Desde 2019, a gente trabalha com essa visão implementada para discutir cidades inteligentes, aí eu vou discutir cidades saudáveis. E aí, dentro de cidades saudáveis, olha esse ciclo de tomada de decisão. Se eu tenho o monitoramento das doenças, tanto de dados colaborativos, inputs feitos pelo cidadão, os dados oficiais, feitos por todas as escalas aqui, o monitoramento das políticas públicas municipais, quais são as ações preventivas, corretivas e a capacidade de resposta à crise? Como é que eu monitoro isso aqui? Eu quero entender as informações das infraestruturas de serviços ligados à saúde, da rede pública e privada. Eu quero entender as informações de contexto socioambiental, a fragilidade social e a fragilidade ambiental, sabendo a altíssima correlação que tem deles para problemas de saúde, e o monitoramento
das ações que promovem a saúde. Aqui, não, o verdinho, aqui, o quinta etapa, não é só mapear o que está de errado. Quanto eu tenho de espaços mentais positivos na cidade? N exemplos. Como eu tenho alimentação saudável? Como eu tenho espaços para atividade física ou contato com a natureza? Imagine se eu conseguisse monitorar todos esses elementos para responder, inclusive, antes de uma crise pandêmica global, determinado problema de saúde, né? Esse é um programa de cidades saudáveis. Hoje existem consórcios de cidades que começam a fazer isso e tem esse tipo de monitoramento, tá? Eu faço um modelo preditivo de quando eu vou ter o pico do fenômeno, em que regiões ele está acontecendo, se ele está nos últimos 14 dias acima ou abaixo da média, como que está o ritmo de transmissão, painéis e alertas, né? Se chegasse aqui em 60%, acima de 50%, até 80%, eu gero um disparo de alerta, acima de 80%, todo mundo recebe determinadas informações e com isso eu tomo decisões mais antecipadas, monitorando uma série de fatores. Então, inovar, e aí eu falo, mais do que cidades inteligentes, tem que ter cidades inovadoras, tá? Cidades inovadoras, elas passam por uma tríade de inovação. E a interseção que me chama a atenção. O negócio da prefeitura é a gestão pública, é o bem-estar social, é pegar a estrutura do equipamento público que tem e colocar a serviço daquela população, daquele ambiente. Então, as pessoas que estão ali, que tipo de inovação, de modernização eu posso fazer no trato da gestão? O que eu posso fazer com os serviços disponíveis aderentes a tecnologias? As tecnologias podem melhorar o negócio dessa entidade, do órgão público, e é nesta interseção que eu tenho efetivamente experiências inovadoras, tá? São essas experiências inovadoras que me faz conectar as minhas aspirações, aí eu volto no que eu disse lá no início, o que eu quero ser uma cidade mais segura, eu identifico que a insegurança é um problema aqui, eu quero ser uma cidade bem administrada, porque hoje faz sentido a gente gerar esse polo, uma cidade mais saudável, próspera, do ponto de vista sustentável, o que eu tenho de aspiração? E aí a gente conecta as iniciativas, né? O que eu vou fazer para chegar lá? Só para enquanto o storytelling aqui eu gosto de chamar de contação de causa, né? No século XVIII, século XIX, havia uma discussão em Londres, essa é uma foto de Londres, tá? Onde eles tinham um grande problema acontecendo lá, um grande problema. Eles estavam assim, desesperados, porque eles tinham três grandes problemas. Primeiro, poluição. Segundo, acidentes. Terceiro, matriz energética. Sabe para quê? O transporte movido a cavalo. Os cavalos poluíam. O estrume do cavalo fedia, a urina do cavalo, ficava aquele mau cheiro, era desagradável as cidades infestadas de cavalos e animais. Alimentação, e aí era fonte de matéria energética. Para manter os cavalos alimentados com feno, ração e tudo mais, tinha que desmatar áreas, fazer o plantio, isso estava dando um problema. E aí o problema de acidente, o cavalo mordia, o cavalo dava coice, o cavalo fugia, era um caos, o cavalo ficava estressado e tal. Aí, na virada desse século, eles então encontraram uma solução fantástica, todo mundo ficou encantado e falaram, meu Deus, que maravilha! Surgia, né, no século passado, um tal de automóvel. E ali os prefeitos das grandes cidades do mundo à época, Londres, Nova York, Tóquio, Paris, estavam discutindo, nossos problemas acabaram. Agora, resolveu. Quais eram os três problemas que eles tinham mesmo? Poluição, matriz energética e acidentes. Resolvido o problema, gente? Hoje, na cidade do automóvel, esses problemas foram resolvidos? Então,
Eu chamo aqui uma atenção de reflexão de que a cidade se tornar mais inteligente não é só focar na tecnologia. Se eu não fizer um alinhamento de entender o que as pessoas querem, o que elas sabem, o que elas têm, quais processos eu vou fazer, e aí ativar as tecnologias para esse problema. Vou chamar a atenção aqui, tenho visto muita gente falando sobre drone, IoT, computação quântica, a Big Data, posso falar aqui um monte de tecnologias. Aí criptomoeda, né? Bitcoin, como se estes temas, por si, fossem capazes de resolver o meu problema de cidade não tão inteligente. Eu já gosto de setar expectativas aqui de que, isoladamente, isso na frente, não resolve. Tá? O que eu preciso, então, fazer primeiro? Discutir o porquê, o propósito, entender a minha visão de futuro e ver qual é a minha vocação. Mapear os caminhos, os processos, os métodos. Aí eu vou ativar as minhas tecnologias, usando os meus dados, as informações e os conhecimentos disponíveis. O que eu sei é que numa curva de cenário disruptivo, tá? As várias tendências novas que tem aqui, cadê aqui? Smart Cities, né? Está aqui como um elemento que tende a ser constante. O que vai acontecer, na verdade, é este cenário. Uma análise combinatória de tantas tecnologias que ainda estão em movimento, que a gente não vai ser capaz de conseguir entender todas o tempo todo. Eu tenho que manter um ambiente inovador. Por isso, sugestão, começar exatamente agora, de onde está, com o que tem. Já é possível fazer projetos desde que eu tenha essas reflexões, essas preocupações, e entenda que a gente, e agradeço já, tá? Que a gente pode e deve voltar a ter o direito individual, sair do direito individual e ter o direito coletivo da cidade. A gente precisa recuperar o direito à cidade. A gente precisa reaprender a sonhar as cidades. As cidades são locais de altíssima capacidade de realizar sonhos, felicidade, e hoje a gente perdeu isso, né? Eu fico aqui, então, essa reflexão. Agradeço, não sei, fica os contatos disponíveis, tá? Se alguém quiser que eu volte a algum tema específico, que a gente amplie alguma discussão, fico à disposição, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Júlio. E aqui nós abrimos, então, a tema para discussão, para perguntas, enfim. Se alguém tiver alguma dúvida a mais, quiser contribuir, fazer alguma contribuição, deixamos o tema aberto aqui. Alexandre. Oi, boa noite, Júlio. Prazer em ouvi-lo de novo. Júlio, eu queria fazer 2 exercícios assim de demonstrar, em cima da tua experiência, do que você já vivenciou. Primeiro, eu vejo que descobrir a vocação da cidade é muito complexo, né? Como seria isso, né? Se na prática isso como se daria? Tá? Essa é uma questão. E a segunda, também abusando da tua experiência, numa cidade do porte de Beltrão, em torno de 100 mil habitantes, você teria alguma dica de um projeto piloto para exercitar esse trabalho de cidade inteligente, ou de uma área, ou de uma ação que consiga incluir isso na rotina nossa de trabalho? Então, são 2 questões assim para a gente entender um pouquinho melhor a aplicação desses conceitos. Legal, Alexandre. 2 ótimas perguntas. Primeira, descobrir a vocação é algo primordial. Eu sou a favor da linha da complexidade que está desvinculada da linha da dificuldade. Deixa eu explicar. Ser complexo não significa ser difícil, né? Ser complexo significa que eu não vou buscar a causa e efeito imediata. Eu estou trabalhando aqui com teoria geral de sistemas, né? E aí,
qual que é o primeiro elemento para entender a vocação de um município? Eu estava lá naquele passo lá, né? Como é que a gente chegou até aqui? O município é de base agrícola? O município é de base rotas comerciais? O município tem uma origem vocacionada pela, vou chamar aqui, uma indústria de base? O que é a origem do município? O que, nos tempos áureos, né, nos tempos de expansão, quando o município provavelmente se emancipou de um outro, porque tinha ali uma... O que era? Aí eu refleti sobre isso. Aí eu gosto de fazer a pergunta, isso que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar daqui em diante? Então, essa reflexão é, vamos supor, tá? Eu estou criando aqui uma hipótese, baseado na experiência de um projeto que eu descrevi um artigo recentemente para o Conexo Smart City sobre isso. Eu passei minha vida toda num município industrial. Eu cresci num município industrial, tá? Vizinho a Belo Horizonte, é o município de Contagem. Tá? Posso citar esse exemplo aqui, e aí vocês fazem a tradução. O município é um boom na década de 40, 50, 70, novo polo industrial, maquinário, grandes empresas, sabe aquela coisa toda? O modelo. Hoje em dia está uma cidade fantasma para alguns segmentos. A indústria saiu de lá, a modernização do trabalho, não tem mais aquelas plantas industriais, e a cidade não está perdida para onde vai. Isso também acontece com algumas prestações de serviços, com a ocupação, se eu não entender a mudança de perfis de municípios agrícolas. Então, a primeira coisa é entender para onde o mundo está indo, onde eu estou e como eu aproveito tudo que eu trouxe até aqui para esse mundo. Gente, que nós, sinceramente, Francisco Beltrão, Contagem, São José dos Campos, Belo Horizonte, Porto Alegre, estão em um movimento maior do que elas próprias, que é mais a adaptabilidade do que o dar murro em ponta de faca. Não sei se você me entende, Alexandre. Tá? A economia está... Economia circular, como é que vocês estão discutindo? Economia circular. Como é que vocês estão discutindo movimento maker? Como é que vocês estão discutindo economia criativa? Vou parar por aqui. Esses três pilares estão sacudindo uma base. A União Europeia, não sei se vocês estão acompanhando essa discussão, até 2050 vai estar tendo que lidar com seus resíduos sólidos, com a geração de poluição. Já não haverá mais a aquisição de carros com combustível fóssil, já agora recentemente, né, acho que tem pouquíssimos anos, até 2025, se eu não me engano. Estou dando exemplos que o município tem que olhar. Então, opa, da onde eu vim? Se o que me trouxe até aqui não vai me levar para onde o mundo está indo ou para onde eu quero ir, eu preciso aproveitar os meus... Eu vou chamar aqui... tem uma palestra que eu gosto muito de uma palestrante da Natália, que ela fala assim, tem que juntar os queros, tenhos e possos. O que eu já tenho? O que eu posso? O que eu quero? Pergunta, hoje, qual é a base econômica de Francisco Beltrão? O que vocês me responderiam? O que você me responderia, Alexandre? Eu teria dificuldade, porque ela está uma malha muito dinâmica, né? E variante, né? Olha que legal. Inclusive, podendo ser um equilíbrio. Olha, o município está bem representado na sua matrizinha de serviço, prestação de serviço, atividade agrícola, base industrial, eu tenho um turismo, enfim, eu posso aqui criar um equilíbrio entre diferentes questões. A pergunta é, quais desses tendem a ser mais sustentáveis ao longo do tempo? E aí, gente, desculpa falar isso, mas eu estou aqui para falar essas coisas, né? O lobby é muito forte dentro de cada uma dessas áreas, daqueles que têm as suas atividades prioritárias em cima daquela matriz. Então, e não há problema em ter articulações, apoios. Eu sei que há muitas forças econômicas que influenciam na materialização de questões urbanas. Eu só tenho que pensar se isso é sustentável. Vou voltar a citar o exemplo da cidade que eu vivi, tá? Eu vivi 30 anos nessa cidade que eu estou comentando aqui. Deu o período de isenção fiscal,
todas as cidades saíram de lá. Todas as indústrias saíram de lá. Então, ficou um passivo para o município. Um processo de favelamento enorme que cresceu, pouca escolarização, mão de obra muito operária. É o futuro possível. A gente trata isso, aí respondendo, na descoberta da vocação, a projeção de cenários prospectivos. Se eu quiser ser isso, quais são... Vou dar um exemplo para a escala pessoal. No futuro eu quero ser astronauta. Eu citei esse exemplo lá. Legal, olha, o astronauta, em algum momento, se ele for muito bem sucedido, ele vai poder ir para o espaço, ficar lá, ele vai ficar 2, 3 anos, está tendo uma missão agora, né, da China, vai ficar 2 anos no espaço. A pessoa não pode falar, eu queria tanto ver minha avó, ver meu avô, o aniversário do meu filho, você vai perder esses dias, você não vai viver esses momentos. Topa. Eu queria tanto fazer X coisa, né? Sei lá, ser um atleta de alto desempenho olímpico, como nas Olimpíadas aí, que está chegando agora, né? Então, você tem que fazer X coisa. O Michael Phelps, o técnico dele lá, o Bob Fishman, disse com ele, com 12 anos de idade, você não pode mais jogar futebol americano, você não pode mais jogar beisebol, você não pode mais jogar basquete, você não pode fazer mais nada. Você quer ser um atleta olímpico de alto desempenho na natação? Só nade. Nossa, que crueldade. É o maior campeão olímpico, 28 medalhas olímpicas, 23 de ouro. São escolhas. Cenários possíveis. O que Francisco Beltrão quer ser? O que ela está disposto a sacrificar? E aí, quando você fala do projeto, né, os portes de projetos para um município de 100 mil habitantes, eu digo que é a melhor escala para a gente trabalhar esse tipo de projeto. Porque municípios pequenos demais normalmente tem um grande compromisso dos seus recursos já para a folha estar negociando já ali os 50%, 51%, 52%, 55% do compromisso da folha, o orçamento já está muito amarrado. Cara, é cumprir o cenário. Municípios muito grandes, eles têm eu vou chamar assim, uma complexidade de players, de atores envolvendo, que é muito difícil sentar todo mundo na mesa. É um projeto, eu diria, dificilmente feito em 4 anos. A escala dos municípios médios, tá? De 100 mil até 500 mil habitantes, são os que melhor performam, porque os municípios têm um grau de complexidade, de maturidade, de fôlego, tá, financeiro para fazer isso. Sugestão, começar com algo pequeno. Faz uma simulação de um elemento. Pode ser setorial ou territorial. Setorial, vamos entender aqui um segmento, como eu falei aqui agora, né? A saúde, a educação. Ele dando certo, a gente vai expandindo para os outros projetos. Ou uma área piloto, mais uma vez, não é tecnológico só, mas uma área piloto da cidade. Vamos discutir que lá a gente vai ter uma perspectiva de planejamento urbano, zoneamento, distanciamento diferente do que a gente tem. Mas para que eu quero fazer esse teste? Olha, porque a gente quer, dando certo, a gente vai expandir para outras regiões da cidade. Tá? Eu posso compartilhar depois contigo, Alexandre, projetos de cidades do porte. Tá? Lembrando, porte para o contexto regional. 100 mil habitantes na região que vocês estão do Paraná pode ter o mesmo impacto de um município de 400 mil habitantes para São Paulo, sabe? Ou de 70 mil habitantes para o Nordeste. Quem é polo regional, sabe? A hierarquia das cidades próximas, eu acho legal. Compartilho isso com vocês, sim. Júlio, obrigado pela tua resposta. O Jean levantou a mão ali, acho que o Jean quer fazer alguma pergunta. Jean. Juarez, Oi. enquanto o Jean vem fazer pergunta, eu queria fazer uma pergunta para o Júlio. O seguinte, o Júlio coloca onde nós queremos chegar. Mas, assim, na questão de forças econômicas, né, eu imagino o seguinte, que o setor público, principalmente, ele precisa criar condições favoráveis que efetivamente
as forças econômicas, né, elas acabam acontecendo e o desenvolvimento econômico acaba acontecendo de uma forma um pouco natural, né? Eu não sei se eu me expressei direito aqui. Porque, como o Alexandre falou, nós hoje na área econômica, na área o que gera riquezas aqui, Francisco Beltrão, nós uma variedade muito grande. O agro, obviamente, é muito forte, mas nós temos um setor de serviços muito forte, nós temos setor de educação, nós temos metal mecânica, vestuário, enfim, tem uma variedade muito grande. Mas eu quero dizer o seguinte, a criação desse ambiente, de uma cidade muito gostosa, uma cidade boa de se viver, uma cidade bem estruturada, uma cidade com bons serviços, cidade onde tem um sistema de saúde legal, um sistema de educação muito bom. Quer dizer, isso já não vai impulsionar o desenvolvimento de forma natural nos outros setores da economia? Boa colocação. E aí eu vou pegar o seguinte. Quando eu penso no vetor econômico, eu estou pensando na economia de maneira ampla, tá? Porque eu tenho aqui uma discussão social. A ONU faz essa discussão lá, né? Os ODS, avançar sem deixar ninguém para trás. Se hoje eu tenho um nível de desigualdade, eu não tenho esses indicadores agora de Francisco Beltrão, tá? Como é que está o PIB do município? O PIB está legal, hein? O PIB está bom. Como é que está o Gini do município, que é a desigualdade entre os mais ricos e mais pobres? Como que está a taxa de criminalidade na cidade? Como é que está a taxa de mortalidade infantil? E aí eu vou me deparar que talvez o meu gargalo não seja um gargalo só do ponto de vista econômico, de riqueza que o município gera, é de como essa riqueza está distribuída. Então, se o meu problema não é o de matrizes econômicas, que elas estão, e aí eu concordo com essa fala, né? Se eu tenho a capacidade de atrair recursos, atrair pessoas, atrair investimentos e aqui manter, prestando bom serviço, criando um ambiente agradável, né? Esses recursos virão. É uma lógica boa. O problema acontece quando eu crio estímulos de atração e eu não meço o impacto que aquilo pode ter, por exemplo, com uma substituição rápida de determinadas atividades, uma geração de mão de obra desempregada, ou impacto ambiental muito grande, que eu vou ter problemas que eu não tinha até então, de enchentes, problemas de deslizamento, problemas de abastecimento. Eu cito alguns exemplos de planos diretores que a gente trabalhou, onde a cidade de ótima qualidade de vida, toda a expansão da cidade estava indo em direção às nascentes. E eles estavam ali porque tinha várias características boas, até que alguém levantou uma bandeirinha ambiental e falou: vocês são loucos? Que vocês vão permitir que a cidade cresça em direção aos nossos mananciais? Daqui a 10 anos, 30 anos, eu sequei as fontes de recurso da água que tinham um déficit hídrico. Então, quando eu falo para pensar as questões econômicas, se elas estão resolvidas e não é um problema original na cidade, como que estão as questões sociais, como que estão as questões ambientais. Né? Se essas três coisas estão equalizadas, a distribuição de riqueza no município está de maneira bacana, eu não tenho tantos pontos de desigualdade e eu não estou ferindo aspectos ambientais, eu tenho um cenário muito bacana, muito tranquilo até para fazer, né? Eu estou tentando pegar o bom e levar para o ótimo, se esse é o caso, se esse é o diagnóstico que a gente faz. Tá? Não sei se eu respondi, mas eu concordei com a sua afirmação, eu só quis trazer mais elementos. Tá? Cidades ricas, que circulam boa grana, que aí você colocou, né? A presta de serviços é bacana, a indústria está moderna, o agro performa bem, esse dinheiro está bem distribuído, sem ferir as questões ambientais, vocês estão num patamar legal. Sabe? A questão é a dependência dessas estruturas para o contexto atual. Se eu mudo um paradigma,
quão frágil ficaria? Vou dar um exemplo aqui. Municípios que têm grande dependência de exportação ou de serviço... Estou criando exemplos hipotéticos, tá, para provocar. Ambos eu quero chegar na China. Exportação para a China. Indústria do calçado, vai bater na China. E aí a China muda uma decisão, impacta a minha atividade econômica completa aqui. Como é que eu estou lidando com isso? Qual que é minha capacidade de criar uma matriz de risco para isso? Né? Responder a isso. E aí eu trabalharia estes elementos, que o básico está atendido. Júlio, nós temos algumas perguntas no chat aqui, mas antes disso, o nosso prefeito aqui, o Kleber, levantou a mão ali, então vamos passar a palavra para ele e depois a gente vai para as perguntas do chat. Tá bom, obrigado, Juarez. Bom, quero, antes de mais nada, agradecer, Júlio, a tua explanação, tua palestra. Muito obrigado, a gente sempre aprende muito, né? E te parabenizar, é importantíssima essa troca de ideias, você que tem esse estudo, e só concordar, eu acho que resume bastante na sensibilidade, né? Estar atento às instituições, os governos, estar atento para as mudanças do município, ter essa sensibilidade. Também me parece, pelo que você falou e a gente sintetizando, que aquele velho ditado, né? Talvez nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. E parece que Beltrão tem feito isso. Por mais que nós passamos aí nos 70 anos do município, completamos 70 anos de criação esse ano, né? O ano que vem 70 de instalação. Nós passamos o ciclo da madeira, nós passamos o ciclo da suinocultura, nós passamos o ciclo da avicultura ainda presente, mas diminuiu bastante. Estamos num ciclo forte do leite, mas hoje a gente já pode dizer que Beltrão vive muito do setor da educação, com o advento das universidades. Precisamos alavancar cada vez mais a área de saúde, que gera muita renda, que distribui muita renda. Beltrão está caminhando muito para isso. Eu sou suspeito em falar, porque sou entusiasta de que o município está bem, analisando pelos índices que você nos questionava, né? Estamos relativamente bem. Claro que temos que trabalhar cada vez mais para manter e melhorar isso, mas os nossos índices são bons, índices de criminalidade, para uma cidade do nosso porte, índices de IDH, distribuição de renda. Temos que melhorar um pouco a nossa per capita, isso é visto. Então, é um desafio, mas eu vejo que é bem por aí, estar sensível, atento às mudanças, porque hoje, nós, com a globalização, com tudo que acontece, rapidamente a gente pode ser atingido. Nós tivemos uma experiência em 2018 ou 18, onde a União Europeia fechou a compra de aves para boa parte do Brasil, né? E nós tínhamos aqui um abatedor grande de perus. E nós caímos 5 posições no retorno de ICM em função dessa não exportação mais de perus para a Europa. Então, veja, uma decisão que não dependeu de nós, mas nos atingiu. Agora, a nossa economia estava de tal forma diversificada que absorvemos isso. Não foi fácil, perdemos 600 empregos direto, mas a construção civil estava aquecida, algumas empresas se instalando, obras públicas, obras privadas sendo, né, absorveu rapidamente essa construção, esta mão de obra. Então, me parece que é mais ou menos isso. Queria ver a tua opinião sobre essa condição de estarmos, né, sensíveis e não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Mas, mais uma vez, te parabenizar e agradecer. Muito obrigado. O prefeito Kleber, eu fico feliz de escutar essa palavra que você traz, que é o da sensibilidade, tá? Estar sensível aos temas. Vocês conhecem aquela famosa frase, né, do René Descartes, penso, logo existo. Eu gosto de trocar essa frase para sinto, logo existo. E esse sentir tem muito a ver com... eu estou falando primeiro de
visão, audição, tato, olfato, né? O mundo. Como é que eu me coloco no lugar do outro, ser um pouco refletir a partir desse mundo vivido. E aí essa sensibilidade é o que muitas vezes nos falta enquanto humanidade. A gente fica insensível a determinadas questões. Então, fico muito feliz por isso. Segunda coisa que você falou, e eu acho legal, a riqueza da diversidade, a riqueza da pluralidade. Quando determinados segmentos enfraquecem, eu consigo equilibrar, eu estou distribuindo isso. Eu só vou provocar aqui agora uma reflexão, né? Você comentou eu fiz uma pesquisa muito rápida sobre Francisco Beltrão e aparecia ali também sempre um aspecto das universidades, né? Essa questão da educação. Ao mesmo tempo em que eu estou imerso nesse mundo, a gente está discutindo o impacto estrutural na educação nos próximos anos. E imaginem uma evolução do ensino híbrido, onde eu terei uma grande mudança no como são as faculdades e colégios, onde hoje eu tenho que concentrar e deslocar as pessoas para um determinado local. Isso não deve acontecer mais nos próximos anos. Como que isso impactaria o município se ele não for mais o polo de atração de pessoas, professores? E as pessoas trabalham, como nós agora, a gente está aqui não é o EAD, eu estou falando de não é mais um conceito que a gente chama de LMS, né? O Learning Management System. Eu vou para um LXP, o Learning Experience Platform, experiências de imersão, realidade virtual, realidade aumentada, o kit chega na casa da pessoa, tem faculdade gigantesca fazendo isso com medicina, com engenharia, entendendo que o futuro da educação está se transformando. Então, e aí, por isso que é fantástico a gente entender. Vou dar um exemplo aqui. Olha, então, Francisco Beltrão tem uma distribuição para 8 eixos e matrizes econômicas principais, que está distribuído nos seus percentuais. Essa aqui corre um risco de ter um forte impacto nos próximos 5, 10 anos. Para mitigar isso, a gente vai fortalecer uma outra via. Sabe essa visão antecipada do que pode acontecer com as matrizes econômicas? Eu acho que isso é pensar estratégico. É já ter um plano de ação para se... gente, que a educação vai sofrer um impacto, ninguém pode ser surpreendido com isso. Tá? Que a China pode mudar a decisão de compra dela ou uma questão de um bloco econômico, não é surpresa isso acontecer. Isso é possível. Isso é possível. Todo empresário que depende da exportação sabe que ele tem que ter um plano de mitigação caso o seu grande comprador não executa aquela ação. O que fazer? Quando o município começa a pensar nessa ótica e ele tem recursos que eu digo possibilidades para fazer isso, ele está pensando de maneira estratégica, ele está antecipando o cenário, ele está sendo inteligente. Né? E se preparem para eu vou colocar um problema contrário, tá? Agora, para reflexão, e aí a gente passa as perguntas. Eu vou colocar esse problema para o prefeito, tá, prefeito? Uma reflexão, se quiser responder, pode, viu, prefeito? Mas fica como reflexão. E se a população do município quase dobrar nos próximos 2 anos? Há uma migração fortíssima das cidades grandes para as cidades médias. O que tem de cidade média, de qualidade de vida, que tem todos esses aspectos legais, e que a pandemia recebeu um monte de gente. Cara, é legal morar lá, é legal a conexão de lá, é legal para lá, e vem muito mais gente do que eu planejei. Há um boom demográfico, há um boom populacional. E aí? E aí é que eu mudei a característica para algo desejado. Eu vou arrecadar mais um monte de coisa. Eu estou preparado? É legal crescer rápido demais? Então, eu tenho conversado com alguns prefeitos, e aí eu vou dar um exemplo de um município de 100 mil habitantes, 120 mil habitantes. É um município que está no vetor de crescimento aqui. Lembrei que eu estou aqui em Minas agora, eu lembrei, né? Criaram um aeroporto depois do município, mas ele está no meio entre a capital e o aeroporto. O que aconteceu com o município nos últimos 2 anos? Duplicou a população. O município não foi nem envolvido para isso. Eles não estão sabendo lidar com a dinâmica que fugiu da mão. Todo mundo quis morar nesse município, porque tem uma ótima qualidade de vida.
Então, esses exercícios que eu acho legal. Se a cidade sair de 100 mil habitantes e for para 140 mil habitantes, um boom demográfico porque o entorno foi para ela, porque aconteceu um monte de coisa legal. Eu pensaria em exercitar estas análises, se o cenário já é muito bom. Tá? Chama para reflexão, né, Kleber? Bom, Júlio... Daria para espichar o assunto, mas aí nós comprometemos aqui vamos deixar para refletir, até porque se nós falar alguma coisa, vai que tem alguém de Pato Branco escutando, né? Um abraço. Júlio, então, temos 4 perguntas aqui no chat, eu vou fazer as 4, aí você se organiza aí para responder, então. Primeira do Ayrton. O Jean que é teu irmão lá. Já passamos lá, Jean. Resposta aqui, daí Tranquilo. Essas daqui, faz tempo que está aqui no chat já. O Ayrton pergunta, qual abordagem com os prefeitos que você usa? Pois sabemos o quanto é difícil falarmos em tecnologia com prefeituras de pequeno porte, devido aos recursos que são poucos. Aí, a outra pergunta do Henrique. Júlio, existem cidades para as quais você acha que Beltrão deve realmente olhar para se espelhar? A outra pergunta da Adriana. Pensando na cidade que queremos e indo ao encontro de cidades inteligentes, faz-se necessário, olhando para a revisão do plano diretor, e incluir as questões da cidade inteligente, lembrando do princípio da legalidade, se nada pode ser feito. Pode comentar sobre isso? E, finalizando aqui, mais uma do Henrique. Quais são estudos básicos para promover cidade inteligente? Vamos lá. Ó, Kleber, a Adriana respondeu aqui. Eu sou de Pato Branco. Por isso que a gente não pode falar, né? Senão levanta a lebre. Nós vamos dobrar logo. Aí o Júlio está certo. Deixa eu passar aqui pelos esses 4 temas. Se eu, em algum momento aqui, não der profundidade a algum deles, eu fico disponível também para, por causa do tempo também, entrar em detalhes depois, tá? Primeiro, a abordagem, o Ayrton comentou sobre a abordagem, falar sobre tecnologias para prefeitos de município pequeno. Eu vou dar minha dica, não fale de tecnologia com o prefeito. Não fale. O meu acompanhamento com alguns prefeitos aqui, eu falo que a gente tem que tentar falar, e esse aqui é uma sacada, hein? O prefeitês, e não o tecniquez. O que é o tecniquez? Certa vez, eu já acompanhei reuniões de assessoria de plano diretor para prefeituras, e aí vai lá alguém prestar um serviço para o prefeito. Aí, olha a fala louca, né? O cara começa a falar assim, tudo bom, prefeito, tudo bom. A minha empresa, ela vai agora deixar de consumir o serviço no data center próprio, ele vai trabalhar com WMS, onde esse SaaS vai gerar um nível de performance. Cara, na 4ª linha, o prefeito já não tem nem noção do que esse cara está falando e desconectou. E não é um problema tecnologia. Então, a primeira coisa é a sensibilidade de para quem você está falando. É um público técnico? Fale técnico. É um público executivo, alto nível, prefeitos, secretários, fale no alcance daquela fala. Qual é a minha dica sobre o alcance? Eu tenho problemas a resolver, eu tenho lidar com os recursos básicos de fica de pé a solução, ela se paga. Esse projeto, qualquer que seja, ele vai aumentar o meu compromisso financeiro ou ele vai aumentar a minha arrecadação? Se ele vai aumentar a minha arrecadação e se paga, ele vai gerar uma percepção política ruim ou ele já vai gerar uma percepção política positiva? E aí eu começo a discutir que a fala com o prefeito é sobre o benefício para o município e não o aspecto tecnológico que a gente tinha. Eu tenho que ter um tradutor nessa conversa aí, tá? Então, a primeira dica, não há fala técnica com o prefeito. E aí, o
como é que eu posso dizer assim? Normalmente, o problema não é tecnológico, né? Tecnológico. O problema não é tecnológico. A solução tecnológica falta muitas vezes a compreensão. Termos de referência para a contratação de serviços é uma das maiores dores que os municípios têm, de não conseguir especificar aquilo que ele gostaria, e acontece de tudo, né? Ganha gente que não vai conseguir prestar o serviço, perde-se todo mundo, faz algo ultra direcionado para algo muito nichado, que de fato não deu a disputa ampla aquele termo. Então, eu sugiro, ele terminar de responder o Arthur, e estou falando mais amplamente, né? Entenda a lógica para além de um município. Entenda a lógica para aquele porte de municípios. Municípios deste porte tendem a ter dores semelhantes. Adequa a linguagem para falar para vários. Se você conseguir explicar para vários ao mesmo tempo, você está numa linguagem, numa abordagem legal. Tá? E aí, essa pergunta que aí veio depois aqui falando sobre como adequar a questão do plano diretor para a questão da legalidade do projeto, né? o que não pode fazer, o que não é permitido. Eu vejo que, se todo mundo seguisse o plano diretor, como ele está descrito, nós não teríamos o problema que nós temos hoje. Tá? E aqui eu vou fazer uma provocação aqui, ampla, tá? Não vou falar só de Francisco Beltrão, serve para Pato Branco, serve para qualquer outro município que está aqui. Se vocês têm o plano diretor, qualquer um desses municípios, tem o conselho da cidade, então, em ativa, né? Esse conselho da cidade tem que estar discutindo esses temas e tem que estar dando publicidade do que faz. O conselho da cidade tem que ter acesso ao material. Aí eu começo a olhar, e o Estatuto das Cidades fala sobre lidar com os conflitos urbanos, enfim. O que acontece é que, na maioria das vezes, o plano diretor, quando se discute ele quando eu estou lá para discutir, né? E aí tem que aprovar com a Câmara, e tem especulação dos elementos, ele é uma discussão momentânea, depois ele vai para uma gaveta, ele vai para um armário, ele dá, ok, feito o plano diretor, agora vamos discutir um outro problema. Via de regra, é isso que acontece. Então, não se faz a legalidade. Então, atingir o plano diretor na sua primazia, conforme descrito no Estatuto da Cidade, já é 90% disso que, por exemplo, eu mostrei aqui, é que não é feito. A gente faz mais ou menos, né? A sociedade brasileira. Fez uma pergunta sobre olhar para qual projeto, né? E aí eu vou falar vou conectar com o plano diretor. Eu trabalhei muito tempo em faculdades, orientando alunos, orientando projetos, dava aulas de planejamento urbano, coisas acadêmicas, né? Eu tenho um trabalho de conclusão de curso no aluno meu, onde ele foi buscar Ctrl+C e Ctrl+V em planos diretores. Resumindo, é isso. É enorme. É muito grande. Ele pegava uma empresa e via ou os profissionais daquela empresa, outros planos diretores que eles fizeram. É tudo muito parecido. O problema, a origem tem município no sul que tem o mesmo processo de ocupação do município do Nordeste, com a mesma matriz, porque não foi feito, não foi feito o estudo. E aí vai a minha resposta à pergunta, tá? Olhar para projetos é legal. Copiá-los, eu sei que não foi a pergunta, tá? Essa inspiração da receita não existe. Não existe. Tá? Eu tô fazendo uma provocação, eu compartilho, talvez aqui, não sei se o ponto de contato para o futuro pode ser o César, pode ser o Juarez, tá? Para quem o canal que acharem melhor. Está saindo até o final do ano um livro meu, e eu vou fazer o seguinte: existe de fato cidades inteligentes no Brasil? Cidades inteligentes brasileiras? E a minha discussão é: a gente importa um modelo americano de cidades inteligentes, a gente exporta um modelo europeu, em algum momento a gente exporta um modelo asiático, tenta bater no liquidificador e forçar a implementar em locais no Brasil. Eu tenho grandes players, Cisco, Microsoft, Oracle, empresas de tecnologia, fazendo PPP, fazendo um monte de coisa que vão forçando
sabe, determinadas soluções de dores, e eu não tenho a perspectiva a partir da necessidade do município. Então, a gente tem um nível de importação de soluções de cidades inteligentes e a gente não ainda desenvolveu uma metodologia nacional para o tema. Não é, que não se possa inspirar no que aconteça, e eu acho que pode se inspirar. Mas eu não sabia dessa informação. 70 anos o município, né, vai concluir 70 anos. Não é isso que foi dito aqui? Olha, não dá para fazer o modelo de Barcelona, que é um exemplo, né? Olha, não dá para fazer o modelo de Los Angeles. Não dá para fazer o modelo de São José dos Campos. Tá? São José dos Campos está fazendo 400 anos. Por quê? Todo o grau de complexidade do que está presente, do que existe. Imagina, eu vou discutir cemitério, uma discussão, eu quero ser aqui abstrato, tá? Como é o cemitério da cidade? Se ela se emancipou, como que era antes? Quais são os marcos da paisagem? Eu gostei muito da Torre da Catedral. O que eu tenho que discutir a partir de Francisco Beltrão, e eu inverto. É dali, porque eu quero discutir isso, que eu posso me inspirar em coisas que me atendem de outros projetos. E não pegar os outros projetos e buscar implementá-los. Tá? E aí, então, a sugestão é consulta no mínimo, uns 30. No mínimo. Para fazer o projeto de Francisco Beltrão, busca uns 30 e veja o que de bom foi feito neles, o que funcionou, o que se adequa, o que é localizado. E aí, Francisco Beltrão vai ter a singularidade do seu projeto. É isso que a gente recomenda aos nossos municípios, tá? Porque quem trabalha, não existe um município igual aos seus. Minha opinião. Tá? E o último, que a cidade, acho que repete, por favor, o Juarez. Acho que o último já foi notando rápido. A parte de cidades. Como é que era a pergunta? Quais são estudos básicos para promover cidade inteligente? Nós vamos aqui discutir o seguinte. Acabei de falar um pouco respondendo, né? Há linhas de pensamento. O termo cidade inteligente está vivo. Ele está sendo construído. Se eu pego o BID, aí fica uma boa referência, tá? O BID, o Banco de Desenvolvimento, Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele faz uma discussão sobre cidade inteligente é aquela que melhora a qualidade de vida do seu cidadão. O modelo europeu considera um aspecto de sustentabilidade, o modelo americano de tecnologia. O modelo asiático, ele constrói cidades novas, onde não existia. E eu tenho, então, múltiplos perfis para pensar isso. Eu vou pedir aqui uma ajuda, se a Thaís está nos escutando aqui, é uma responsável pela parte de comunicação da Hubs, que está aqui. Thaís, coloca no link aqui para o pessoal, há uma faculdade chamada Facens, tá? Ela tem lá o MBA em cidades inteligentes. Lá eu dou uma disciplina chamada Novos Modelos de Negócios para Cidades Inteligentes. Sabe o que é o legal? Cada um dos professores é de uma área diferente. Os alunos, cada um de uma área diferente. Eu dou aula para prefeito, secretário, gente da concessionária de energia, concessionária de água, o cara da defesa. E o projeto é único. Então, o que estudar para pensar as cidades? As temáticas... tem um aluno aqui o Felipe Conte, que comentou agora aí, é um aluno dessa pós-graduação, né? Ele colocou uma coisa muito boa, eu lembrei disso. É um olhar múltiplo. Sugestão: eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, eu sou economista, eu sou empresário, não sei quais são as áreas aqui. Todo mundo pode contribuir. O que normalmente acontece é que o sucesso está na interseção, quando mais de uma área consegue dialogar com a outra. Tá? Essa é a minha recomendação. Bons estudos têm passado pela pluralidade dos temas. E aí eu vou falar sobre carreiras para pensar nisso.
Não sei se vocês já ouviram falar no conceito de carreira I, T e M. Carreira I, eu sou ultra especializado naquilo. Eu sou dentista, eu fiz mestrado, doutorado, tudo em odontologia. Eu sou engenheiro, é a carreira I, eu sou muito profundo em um tema. Não acho que é o caminho para cidades inteligentes. Carreira T, eu tenho níveis de generalidade, consigo entender sobre vários temas, fiz a pós fora da minha área, né? Eu leio, consumo artigo, eu tenho o meu nível de especialização. Carreira T. Eu acho que o perfil para Smart Cities é o perfil de carreira M. Eu tenho níveis de profundidade, mais de um, e consigo fazer uma ponte entre os conhecimentos. Então, esses estudos, eu acho que são os estudos que mais contribuem. Que pode ser formado por equipes, né? Como que eu tenho nenhum projeto, o projeto de modernização do plano diretor de cidade inteligente de Francisco Beltrão, eu priorizaria ter diversidade nessa composição. Representada a área das engenharias, que sejam muito bem-vindos, representada a parte da economia, representada a parte da sociologia, representada a parte das arquiteturas, representada... E na hora que eu tenho diferentes olhares sobre o tema, eu vou tentar projetar um problema complexo. E aí eu crio articulação entre eles. Tá? E acho que essa é a pegada. Tá? Mais do que as especialidades, a articulação entre os saberes. Maravilha. Jean, preparado aí agora? Boa noite. Então, boa noite a todos. Eu sou o Jean Emiliano, vereador aqui de Francisco Beltrão, e presidente da Comissão de Infraestrutura também na Câmara de Vereadores. Júlio, eu ia fazer uma pergunta antes, e meu áudio aqui estava travado. O prefeito Kleber acabou colocando a minha ideia e as pessoas aqui do chat também. Mas o que você me alertou um pouco e me deixou, além de tudo, eu sou corretor de imóveis Francisco Beltrão, tenho imobiliário, e a parte das faculdades ali, aqui, hoje nós temos 5 em Francisco Beltrão, e mais algumas EAD, que chega, acho que é 9, se eu não me engano. 6 a 7 mil alunos que vêm para Francisco Beltrão. Então, a gente sabe que 2019, 2020 já diminuiu 1.500 alunos na faculdade da Unipar, que eu tenho informação, que eu era aluno até ano passado. Qual é o projeto que você pode estar sugerindo? Eu, como legislador, também o prefeito que está aqui participando, para suprir essa falta desses alunos que vinham para a nossa cidade, alugavam imóveis no nosso município, compravam imóveis no nosso município, investiam aqui e gastavam a sua própria renda aqui dentro do município, que possivelmente, talvez agora, não farão mais, pelo menos uma boa parte, devido ao IED, o modelo híbrido também. Mais ou menos essa ideia, eu queria ver de você qual seria uma solução, possível solução, para esse futuro que possa acontecer aqui. Legal. Muito bom, Jean. Primeiro, eu fico feliz. Vocês não sabem, gente, às vezes acontece cada situação que eu falo uma coisa e aí, aqui até agora não aconteceu, eu estou até aliviado agora. E alguém fala, mas aqui não é assim, e cita um exemplo ao contrário. Não, aí eu tenho que lidar. Quando vem um exemplo, Jean, que casa como uma luva com o que eu falei, obrigado, viu? Você me ajuda com esse raciocínio de que é isso, né? Determinadas situações se modificaram. Então, aí te respondendo. Olha, eu acho que, primeiro, o movimento é irreversível. Tá? Não sei, eu não contei um pouco para vocês isso, mas a gente está muito vinculado ao mercado de educação, ao setor de educação. Eu tenho acompanhado por interesses próprios. Eu sou professor, participei durante diretor acadêmico de um grande grupo educacional. A gente, enfim, lida com isso. É irreversível. As faculdades economizaram, as faculdades privadas terão um EBITDA melhor. Então, não é que não volta só porque a pandemia vai permitir, é porque o modelo de negócio também se tornou mais sustentável. A qualidade não está tão boa quanto. Então, esse é um primeiro ponto. E aí eu vou vou chamar aqui primeiro de insights, viu, Jean? Primeiro, o que vai acontecer é o híbrido.
não é o totalmente remoto. E no híbrido, como garantir que em Francisco Beltrão eu tenha boas experiências de aprendizado? Se o aluno tiver que se deslocar para ir até o município, a qualquer lugar, ele não pode chegar lá, sentar na sala, o professor pôr um projetor e ficar tendo uma aula com passação de slide. Ou ele chegar lá e abrir uma tela. Esse tipo de aula vai morrer. Agora, onde que ele toca? Onde que ele cheira? Onde que tem o contato? Se vocês conseguirem criar laboratórios vivos que vai conectar com as iniciativas acadêmicas e o setor produtivo, a prática e a vivência dentro do campo da atividade agrária, e aquela aula que estava acontecendo em métodos ativos, assíncronos, remotos, tem um módulo presencial dentro da atividade econômica que acontece, e vocês articulam isso, e isso tem valor. Vi pouquíssima gente fazendo isso ainda no mundo. Entendeu, Jana? Essa é aproximar a vivência do que o município se torna um laboratório de práticas de aprendizado. Essa é uma dica. Segunda dica, né? Não há profissionais formados para esse tipo de ensino que eu estou comentando. Então, vocês podem promover a formação desses profissionais que vão desenvolver o ensino híbrido, o ensino da experiência. E se vocês, então, capacitam os professores, capacitam as instituições de ensino e se tornam um grande polo para discutir o futuro do ensino, e aí, por isso que eu vou conectar com o tema anterior, e o município, então, reconhece ou quer ter no seu plano diretor a vocação do aprendizado, a vocação da inovação, e aqui a gente vai... Isso é fantástico. E aí você atrai, e quando eu falo atrair, não é atrair só fisicamente, é atrair intelectualmente. Como ter os melhores mentes, os melhores cérebros, as pessoas que estão na frente disso, olhando para o case que acontece aí, para as práticas que acontecem aí, e escalando isso. Isso eu acho legal. Obrigado, Júlio, pelas ideias, né? E é muito importante esse trabalho que você vem fazendo aí. Que, creio eu que desde o início, desde as 19 horas, todos que passaram por aqui aprenderam muito, né? E abriu a nossa mente para algumas ideias para o futuro, né? Muito obrigado aí, tá? Legal, obrigado. Júlio, como nós estamos nos encaminhando aqui para a finalização, nós tínhamos eu aí empolgo, né? Eu falo demais também, né? É uma pergunta, eu falo quase outra palestra na resposta, desculpa. Temos que tomar cuidado com as perguntas, né? Então, mas assim, Júlio, se encaminhando, né? Nós estávamos aí com o horário previsto de encerramento às 21 horas, então eu até gostaria de provocar ali o César. Não sei se o César quer fazer alguns encaminhamentos finais ali na fala dele. Não sei se o César tá me ouvindo aí. Não? Alexandre, Tarcísio. Kleber, alguma consideração final aí? Juarez. Oi. Não, eu acho que... Presidente. Eu acho que, assim, foi bastante bacana as provocações, e é claro que acho que o prefeito hoje trouxe algo bastante positivo aí, que é essa ideia de criar um departamento pensante aí, eu acho que extremamente importante, né? E claro, representando aqui a Associação Empresarial, né, a gente, uma entidade que também tem como objetivo o desenvolvimento econômico e social de Beltrão, mas que também discute, provoca, que a associação empresarial tem essa capacidade de trazer para o debate, né, uma infinidade de segmentos da sociedade, né, e eu acho que isso é muito bacana, através dos núcleos, principalmente. Então, eu acho que isso é bastante bacana, e a gente tem que cada vez mais fazer com bastante ênfase todos esses debates aí, para que a gente possa contribuir, né, com a administração pública, contribuir para que a gente possa
fazer um desenvolvimento bastante bacana aí da nossa cidade. Mas eu, de toda forma, quero agradecer o Júlio aí, agradecer a todos que estiveram presentes aí pelo debate, acho que foi bastante bacana, e claro, agora em diante a gente sempre vai fazer alguns outros encaminhamentos, internamente vai avaliar quais os próximos passos. Obrigado, gente. César, importante suas contribuições aí também, agora, nas considerações finais. Beleza, Juarez, obrigado. Estou aqui acompanhando atentamente a nossa palestra do Júlio. Obrigado, Júlio, pela sua explanação. Quero cumprimentar o Kleber aqui, o nosso prefeito também, meu amigo, meu irmão, e a todos aqui que acompanharam junto conosco essa importante agenda, eu diria, né? Olha, eu estou muito impressionado, né, com o que realmente nós estamos proporcionando aqui, reunindo várias lideranças da cidade, olhando já com essa perspectiva de futuro. A gente sabe que ter uma cidade inteligente não é um processo simples, é um processo complexo, né? Mas nós temos que conectar esse tema ao que nós estamos agora revisando, que é o plano diretor, é o olhar para o futuro, é ver como é que a cidade dá atenção à diversidade, à sustentabilidade, né, ao olhar para a mulher, enfim, para essas coisas, o idoso, né? O cidade inteligente é além do Wi-Fi público, né? Que muitas cidades acabam tendo ali um Wi-Fi público, tem alguma coisa, né, moderninha, assim, já é considerada, ou se acha, pelo menos, uma cidade inteligente. A gente sabe que é muito mais além de tudo isso que a gente acaba vendo por aí. E eu acredito que nós estamos no momento certo. A economia criativa, como o Júlio muito bem trouxe, é um ponto crucial. A gente tem muitas demandas voltadas a essa questão, né, de olhar para a economia com a criatividade que isso proporciona no mundo mais digital, a inovação e a tecnologia. Então, vejam, eu aqui, em nome do SEBRAE, né, coloco a nossa estrutura à disposição para nós auxiliarmos o que for necessário, trazer conteúdo importante, conteúdo moderno, com pessoas especialistas para debater sobre o tema, para nós não errar. Nós não podemos errar. Se olhar o que Beltrão vai ser daqui a 50 anos, a gente vai ter que efetivamente construir, né, algo muito diferenciado, para olhar de trás para frente, fazendo, né, remontando de lá para cá, o que hoje a gente tem que nós queremos ter em 2050, que nós precisamos fazer agora. E é isso que nós vamos precisar trabalhar de forma colaborativa, cooperada, né, e muito integrada. Então, parabéns a todos vocês por estarem trazendo essa integração e essa agenda de alto valor. Então, mais uma vez, conte conosco e eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Juarez, obrigado. Obrigado, César. Kleber, gostaria de fazer alguma consideração final para o encerramento da nossa conversa? Mais uma vez, parabenizar a iniciativa de vocês. Eu acho que a CEFB aí, Tarcísio, cumpre mais uma vez essa missão, né, essa vocação de trabalhar o desenvolvimento, fazer todos nós pensar. Parabenizar e agradecer mais uma vez o Júlio. Júlio, você está convidado a vir aqui para nós subir na torre. Tá? Você vai ver que é bonito lá de cima. A foto dela é bonita, mas a gente consegue enxergar até outras cidades lá de cima, tá? Cidades menores. Convite aceito, viu? Eu fiquei encantado com a vista, com a torre. Então, aceito o convite. Está convidado, vem aí, é um prazer te receber. Mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos trabalhar, os vereadores que estão assistindo aí, temos trabalho pela frente, entidades, SEBRAE, a CEFP, enfim, todos, arquitetos, engenheiros. É um desafio, né? Mais do que fazer cidades inteligentes, é também fazer cidadãos inteligentes estarem na cidade. Então, isso é realmente um desafio muito grande, mas nós temos condições de encarar aí. Muito obrigado, um abração a todos, boa noite. Obrigado, Kleber. Júlio, só me fizeram um pedido aqui para ver se você consegue mandar a tua apresentação, essa apresentação que você fez aqui, ou é difícil? Consigo sim, consigo. Eu compartilho com o César acho que tem um contato de todo mundo aí, né, César? Coloca, disponibiliza. Sim, pode mandar para mim que eu compartilho com todos. E aí aproveitar, e só para reforçar, né? Quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, é um prazer esse tipo de debate aqui, tá? Eu tenho o privilégio de ser apaixonado pelo que faço, tá? Por isso estamos fazendo o que a gente faz. E
profundidades disso, de algum momento, gente, vocês perceberem, uma oficina sobre isso. Júlio, foi legal isso que a gente discutiu em 1h30, 2 horas. Tem como a gente pôr um pouco mais de mão na massa nisso para perfis mais táticos e técnicos? É possível. Um assunto que eu comecei a conversar isso com o César, né? Com o Sebrae São Paulo, tá? E com o Sebrae Minas, a gente começou a discutir este conteúdo, tá? Acessível continuamente para os municípios através do Sebrae. E olha que legal, parcerias como o da Associação Empresarial, sabe? Então, a gente pode transformar esses momentos em um momento vou chamar de um pontapé inicial, sabe? Eu me comprometo a estar ajudando também Francisco Beltrão a ser esse case, né? É difícil, muitas vezes eu senti perguntas assim, o que tem de legal acontecendo no Brasil do nosso porte para a gente fazer? Olha, de legal mesmo, aquele de ficar de pé e aplaudir, vocês podem ser pioneiros. Tem coisas pontuais, projetos bacanas em uma dimensão, deixa pecar em outra e tal. Então, é legal. E isso que foi dito, reunir as lideranças, fazer esse processo já é de parabenizar a todos, tá? É raro a gente ver isso. Então, vai ser um prazer poder ajudar vocês com conhecimento a mais longo prazo aí, tá bom? Obrigado a todos pelo convite. Vamos marcar essa data, então, 19/7/2021. Pode ser uma data histórica, né? Com certeza teremos aí muitas conexões aí para frente, Júlio, e voltamos a conversar. Feito? Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal, pela participação de todos e tenham uma boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.